Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Golpe fatal para a verdadeira religião. A igreja cristã é um objeto conspícuo demais do amor divino para não ser o alvo da malícia dos poderes das trevas. Desde o momento em que a igreja nasceu, Satanás, como Herodes, tentou destruir a criança. E se as chamas da perseguição e as invenções da heresia pudessem ter destruído a igreja, ela já teria sido destruída há muito tempo. Houve períodos distintos ao longo da história da igreja em que o inimigo veio sobre ela, com ataques mais do que excepcionalmente terríveis e eficazes. Quão terrível foi o ataque à igreja primitiva quando Pedro foi posto na prisão, tendo Tiago já sido morto à espada? Herodes planejou destruir todo o grupo de seguidores do desprezado Nazareno. E depois dele, o zelo farisaico de Saulo os perseguiu até a morte. Mas o Espírito de Deus rapidamente corrigiu todas as ações de Herodes, e as perseguições dos fariseus encontraram uma rejeição mais eficaz quando o próprio líder deles se converteu. E Saulo de Tarso tornou-se Paulo, o apóstolo aos gentios. O poder espiritual que repousava sobre a igreja nos primeiros tempos era suficiente para sua proteção contra a malevolência de seus inimigos. Não apenas isso, mas era tão poderoso que lucrava com o que era para o seu dano. O zelo da igreja transformou suas perseguições em carros de fogo, nos quais ela avançou triunfalmente até os confins da terra. Satanás provocou uma série de perseguições que vocês que estão familiarizados com a história se lembrarão de ter sido do tipo mais feroz. Podemos comparar essas perseguições à fornalha de Nabucodonosor, quando foi aquecida 7 vezes mais, mas não tanto quanto o fogo que passou sobre a igreja. O jogo da perseguição terminou, e terminou com a derrota total do perseguidor, pois você não se lembra como os santos se ofereceram para morrer e até suspiraram pela coroa dos mártires. Os jovens compareceram perante os tribunais. Jovens, eu disse? Velhos apoiados em seus cajados, mulheres e até mesmo criancinhas foram ao tribunal e gritaram que eram seguidores de Jesus. As prisões estavam cheias de cristãos e os anfiteatros saturados de sangue. O espírito de santa ousadia era tão abundante que o inimigo ficou perplexo. Empanturrado de sangue, ele se voltou com a repugnância pelo assassinato da ovelha inofensiva, que antes era um luxo tão grande para ele. O Espírito de Deus, que deu aos cristãos uma coragem indomável que os tornou, por assim dizer, insensíveis à dor e desafiadores da morte, em sua forma mais medonha, ergueu um estandarte contra a fúria do inimigo. Então Satanás mudou suas táticas e fez com que Constantino, o pagão batizado, professasse tornar-se cristão. Ele, por razões de Estado e política sutil, fez do cristianismo a religião nacional e assim desferiu o golpe mais terrível no coração do cristianismo. A união da igreja com o Estado é um golpe fatal para a verdadeira religião. A mão do rei, onde quer que caia sobre a igreja de Cristo, traz consigo o mal do rei. Nunca houve uma igreja cuja espiritualidade sobreviveu a esse mal e nunca haverá. O reino de Cristo não é deste mundo, e se tentarmos casar a igreja de Cristo com um reino mundano, engendraremos inúmeras maldades.
Então aconteceu que, quando a igreja se tornou exteriormente gloriosa, ela se tornou espiritualmente inferior. Sua mesa de comunhão brilhava com pratos de ouro e prata, mas sua comunhão com Cristo não era tão dourada quanto antes. Seus ministros enriqueceram, mas sua doutrina foi empobrecida. Para cada grama de ouro exterior que ele ganhou, perdeu um tesouro da graça divina. Seus bispos tornaram-se senhores e seus rebanhos ficaram famintos. Seus humildes lugares de encontro foram trocados por grandes basílicas, mas a verdadeira glória de Deus se foi. Ela se tornou como os pagãos ao redor e começou a erigir as imagens de seus santos e mártires, até que, finalmente, após anos de declínio gradual, a Igreja de Roma deixou de ser a Igreja de Cristo. E aquela que antes era nominalmente a Igreja de Cristo, realmente se tornou o Anticristo. A escuridão negra cobriu as terras, e a era das trevas se instalou quando, em vez do perdão comprado com o sangue de Cristo Jesus, falsos sacerdotes fizeram mercadoria de almas e perdões foram apregoados nas ruas. Quando, em vez de diáconos e anciãos adornados com santidade e pureza, monges, freiras, padres e até papas se tornaram monstros de imundície. Quando, em vez da justificação pela fé, os homens proclamaram a justificação pelas peregrinações e pelas penitências. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.